Você vive o medo ou você vive a fé? Deus fala para você hoje, não viva por medo, viva por fé. Você sabia que tudo na nossa vida, tudo que você for fazer, cara, você precisa viver por fé. Porque, cara, na verdade, a gente só muda nossas vidas quando a gente crê, cara, no poder de Deus para grandes realizações. A fé nos conecta, cara, no sobrenatural. Você sabia que hoje eu moro em Portugal porque foi pela fé? Hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa, tenho filho, porque foi tudo pela fé, cara. Eu vou contar aqui um breve testemunho. Eu já tinha sentido de gravar esse conteúdo, falando sobre um testemunho. Eu e minha esposa, antes mesmo de casar com ela, cara, eu recebi uma palavra, entendeu? Que eu vinha pregar nas nações. E antes disso, comecei a me posicionar, comecei a entender a voz de Deus. Comecei a buscar a Deus como nunca antes. E, cara, foi maravilhoso, cresci espiritualmente. Comecei a ter visões. Deus começou a me mostrar um casamento, cara. E foi nesse período que eu comecei a orar em voz alta. Minha mãe ficou incomodada. E eu falei, eu vou casar, cara. Calma que eu já tô indo embora, eu vou casar. E beleza. E aí, logo depois, conheci a Graciele, no meio da pandemia, num cenário improvável da gente se encontrar, tudo deu certo. Vendi meu videogame, pela fé, vendi meu videogame. O cara da OLX lá no Brasil, no Rio de Janeiro, comprou o meu videogame por mais de R$2.000. E foi esse dinheiro que eu comprei minha passagem para conhecer a Graciele, porque até então eu não conhecia a Graciele. A gente se conheceu através do Instagram e a gente foi se falando no meio da pandemia, ela saindo de um relacionamento. Eu estava envolvido com outra menina, mas também não deu certo. Entreguei, porque eu senti que não era de Deus para minha vida. Vai ter um pouco de barulho aqui, tem uma obra, mas seguindo. Enfim, cara, conheci a Graciele, a gente foi se falando, fomos conversando. E eu decidi, cara, que a gente fez, na verdade, um projeto de oração, né, de consagração para Deus confirmar, porque como ela morava, né, lá em Goiânia e eu no Rio de Janeiro, a gente queria ter convicção, né, e tudo foi se encaixando, porque fomos nos conhecendo, pessoas cristãs que têm o mesmo linha de pensamento, família, né, Deus, e fomos alinhando, cara, e enfim, tomei a decisão, vendi meu videogame, comprei a passagem. Em novembro eu fui lá em Goiânia, conheci ela. Aí foi maravilhoso, cara. A gente, né, começou a namorar. Eu já pedi ela em noivado, levei ela num local bacana, no restaurante. Nunca vamos esquecer desse dia, foi bem romântico, maravilhoso. Eu cantei pra ela ao vivo, cara. E tudo assim, cara, eu já tinha tudo imaginado na minha mente e deu tudo certo, sabe? Ela foi surpreendida, foi maravilhoso. E a verdade, cara, a gente viveu tudo pela fé, cara. A gente queria ter feito o nosso casamento no religioso, mas enfim, casamos no civil, foi incrível, né? No cartório lá de Goiânia. E foi marcante assim, na minha vida, algo sobrenatural, algo que também na minha vida sentimental sempre fui muito atacado, né? E hoje sou muito bem casado, mulher linda, maravilhosa, que me ama de verdade, entendeu? Já vivemos vários altos e baixos, momentos ruins e bons. Estamos aí construindo, temos promessas. E eu quero falar sobre isso, cara, é viver a fé, não o medo. Se eu ficasse vivendo pelo medo, eu nunca teria vivido o que eu vivi. Se eu ficasse vivendo pela que as pessoas pensam ou falam, cara, a gente jamais teria tido a atitude que eu tive de conhecer. E tudo foi contra, minha família foi contra. No início de conhecer, eles tinham a mente muito fechada, e tem até hoje, sobre muitas coisas.
E eu sempre tive visão aberta, cara. Deus é sobrenatural, Deus pode fazer todas as coisas. Então, deu tudo certo, casei com a Graciele, moramos em Goiânia. Só que aquela parada também, a gente vai errando, a gente vai acertando. E, enfim, a gente está aqui até hoje, vamos fazer 5 anos daqui a um mês. Aliás, menos de um mês. E, não, daqui a um mês mesmo, hoje é dia 15, amanhã é 16, tem um mês aí, dia 16 de janeiro que a gente casou, de 2021. E eu quero falar também, cara, da promessa de viver coisas que eu alcancei pela fé. Primeiro foi a Graciele, casamento com ela. Casar com ela foi de Deus, só Deus poderia ter me dado. Eu lembro que foi um fruto de oração, né? Eu acho que eu já contei isso aqui no canal, como que eu orei, eu falei, Senhor, pedindo assim, sabe, intencional, cara. Deus, ele gosta quando a gente é intencional nas nossas orações, ainda mais quando a gente tem relacionamento, obediência. Se você tem vida de oração, lê a palavra de Deus, obedece a tudo, cara. Deus, ele tem prazer em te dar todas as coisas, porque você tá, cara, no centro da vontade dele. Eu tava nessa rota, como eu falei, tava buscando um Deus como nunca antes, cara. Deus estava falando poderosamente comigo. E eu lembro, cara, também que eu orei assim, se eu quero uma mulher que me ajude a crescer, que me faça amadurecer em vários pontos e que seja, sabe, uma mulher de Deus. E, cara, a Graciele é totalmente isso. Sabe como é que é o nome dela? Graciele. Eu já contei, sim, esse testemunho aqui, mas eu quero ir além. Esse foi o primeiro estágio. Por que eu tô contando isso? Porque a palavra de hoje é: ou você vive o medo, ou você vive a fé, cara, e as promessas de Deus na sua vida. E para viver a fé, cara, você às vezes vai contrariar totalmente a lógica, as pessoas, sabe, o cenário atual não tem nada a ver com o que você vai viver. Às vezes o que você está vivendo hoje, cara, parece que tudo contraria o que Deus prometeu na sua vida. E quantas vezes foi assim na minha vida? Caraca, era tudo contrário, cara. Se eu vivesse o medo e não vivesse a fé, essa palavra fala muito pra mim, porque em muitos cenários eu esqueço dessa primícia, né, desse princípio. Porque na verdade, cara, a viver pela fé, cara, é desafiar a lógica, sabe? É o normal, sair do normal. Como é que eu poderia casar com a Graciele, estourando a pandemia, aí já viajando de máscara, tudo fechado, entendeu? Pai e mãe contra e não sei o quê. Não, eles já até, tipo, no início foram contra, mas depois eles me deram a benção, né? Porque não foi tipo assim, ai não, minha mãe nunca gostou, não, ela não gostou da ideia, mas eu, né, conversei com eles conheceram a Graciele via online e tal, mas cara, tudo contrário, eu, né, não tinha nem condições, vendi o videogame, tomei atitude, comprei a passagem, comprei o anel para ela, comprei alguns presentes e cara, foi maravilhoso, nunca me esqueço. E a gente tinha a questão de vir para Portugal e a gente esperou, cara, bastante, uns bons anos aí. A gente recebeu a palavra que a gente vinha para Portugal, que tinha um mistério aqui pra gente. E aí cá estamos, cara. Estamos aqui em Portugal, já vai fazer 2 anos, né? Tem 1 ano e uns meses, 1 ano e 5 meses, 6 meses. E estamos aqui, cara, aprendendo, vivendo, desafios também. Aqui é uma terra que requer muitos desafios, mas pela fé também consegui trabalho, consegui morada, consegui tudo. E estou vivendo aqui um momento de pressão, de caos, por conta também que a gente faz besteiras. Até falei isso aqui no canal também. Comprei um videogame e isso arrasou com a minha vida, me distraí. Mas, cara, estou recalculando a rota, vivendo as consequências e, de novo, voltando no centro da vontade de Deus, me lembrando,
né, de quem eu sou em Cristo, das promessas que ele tem na minha vida e retomando, cara, os projetos do marketing digital, de trabalhar com o que eu amo, de trabalhar com aquilo que Deus, os talentos que Deus me deu, de pregar a palavra, por isso que eu tô aqui nesse canal, tudo pela fé, meu irmão. Deus já falou isso, olha os heróis da fé, cara, lê lá, Hebreus 11, os heróis da fé. Contrariaram a lógica, viveram coisas sobrenaturais pela fé. E outra coisa, filho, cara. Filho foi outro milagre na nossa vida. A gente recebeu várias palavras que teríamos filhos e tal. Mas, cara, 4 anos tentando,